Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou estar apresentando aqui um tema aqui, um jogo rápido aqui, só para mostrar um pouquinho sobre o projeto que eu estou trabalhando. Então, como vocês podem estar vendo aqui na tela, é o Angular, né, ou Angular, mais o Delphi, né, mais o Radio Studio Delphi. Tá? Então eu vou mostrar um pouquinho sobre essa combinação, sobre um projeto que eu estou fazendo, que eu estou curtindo bastante. Então vou explicar aqui de forma rápida e mostrar para vocês como que está sendo feita essa arquitetura, né? Então, se vocês tiverem interesses e quiserem saber mais um pouquinho sobre esse projeto, né, comentem aqui nos comentários aqui do canal aqui, que aí vai ser um prazer estar mostrando para vocês aí, me aprofundando um pouco mais neste projeto, tá? Bom, então para quem não conhece aí, né, o Angular, né, ou Angular, né, alguns falam Angular, outros Angular, ele é aí uma ferramenta, um framework para desenvolvimento aí, web, tá? Então aqui eu estou fazendo um projeto onde eu faço toda a parte do front, né, com este framework, e a parte do Delphi ali eu faço o back-end, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da arquitetura e, né, qualquer dúvida, qualquer comentário aí é bem válido aí você está postando aqui no canal, tá? Então eu vou estar mostrando aqui um pouquinho mais começar pela aplicação. Então aqui é a página inicial, né, com um template, aqui uma telinha de login, tá? Então aqui eu vou estar entrando com um usuário fake aqui. E aqui a gente já cai num dashboard, tá? Então ele mostra aqui, nesse dashboard, né, depois é possível colocar gráficos, né, mostrar aqui os últimos vencimentos de contas a pagar, contas a receber, por exemplo, né? Mas aqui o que importa, que eu gostaria de mostrar, é, né, a fluidez aqui do layout, né, que a gente consegue fazer. Então aqui a gente tem uma grid, onde é listada aqui, né, nesse caso aqui, o cadastro de cidades. Tá? Então aqui a gente consegue excluir, editar, então eu vou estar incluindo uma nova aqui, né? Por exemplo, a gente colocar aqui, ó, São Paulo, né? Colocar aqui o estado, né? São Paulo, beleza. E aqui, né, o IBGE eu não sei de cabeça, mas vamos colocar qualquer coisa aqui. Salvar não. Então, para ver que ele mostra até um alert aqui do Bootstrap, né, bem bacana, tá? Na mesma coisa, se a gente tentar excluir, né, ele faz aqui as confirmações, as perguntas, né? Então, mandar excluir, exclusão, né, cidade excluída, tá? Então, esse aqui é a forma modal, né, como se fosse um cadastro simples, tá? E se fosse um cadastro mais complexo, né, como que seria, né? Então, eu tenho esse aqui de tutor, onde a gente pode vou editar esse que já existe, então ele abre como se fosse uma página maior aqui, onde a gente consegue colocar. Então tem aqui a parte de calendários, né? Então é legal trabalhar com Angular, porque a gente consegue utilizar alguns componentes já prontos ali, componentes bem conceituados ali da comunidade, tá? Então, como o Angular ele é totalmente componentizado, né, que a gente chama, né? A gente consegue trabalhar com componentes, a gente consegue criar nosso próprio ali layout e tá reutilizando nossas aplicações. Foi o que eu utilizei aqui. Então eu já utilizo a questão de um template pronto, então no caso eu só vou em modelo de acordo com a minha necessidade, tá? Então, né, navegando um pouquinho mais, né, então se eu sair aqui dashboard, se eu, né, mandar fazer o sair aqui, ele volta, né, para a página de login, né? Então, como que foi feito essa arquitetura, né? Então, eu vou estar mostrando aqui o foco, né, como aqui o canal é de Delphi, então eu vou estar abrindo aqui só para vocês verem. Então, no Delphi, a arquitetura dele foi vou até mostrar aqui, ó, o que foi utilizado para fazer o back-end, né? Então eu utilizei aqui o Delphi CE, né, que é o Community, o 11.0, que é o mais atual. Estou utilizando aqui como APIs, né, o Horse, da Hashload, da comunidade Hashload. Estou usando aqui dois middlewares para poder, né, utilizar em conjunto com o Horse. Eu estou usando o JWT para fazer a autenticação e o Cors aqui também para se comunicar ali com a nossa API. Tá? Da parte de banco, então eu estou usando o Postgres, né, PostgreSQL, e também estou usando o Local Cache 4D, que esse componente aqui é muito bom para a gente trabalhar com o arquivo de configuração, que é como se fosse o arquivo ini que a gente está acostumado a utilizar, só que ele fica ali criptografado, né, digamos assim, o arquivo. Para fazer ali o ORM do banco, né, entre o banco e as nossas classes ali no Delphi, eu estou utilizando aqui o Simple ORM, que é lá da comunidade da Academia do Código. Então a gente consegue abstrair muito a questão do CRUD. Então na hora de a gente estar fazendo um cadastro, é bem simples estar utilizando esse componente, né? Como o próprio nome diz, né? Simple ORM. Então ele já tem ali, já abstrai search, update, delete das nossas classes ali de negócio, tá?
Estou utilizando também o gerador do ORM para poder fazer em conjunto aqui o Simple ORM, tá? Para a gente não ter que ficar, né, colocando toda a tabela, campo por campo, a gente tem um gerador aqui que ele mapeia o banco de dados e transporta isso aí para o nosso Delphi, tá? E para poder fazer essa conversão entre o JSON, né, que vem da API, que aqui é uma API REST, eu estou utilizando o JSON. Para fazer esse parse entre o JSON e também a nossa classe, eu estou utilizando aqui o componente chamado Delphi Neon, tá? Que ele faz ali a serialização e a deserialização do JSON. Tá? Então é muito legal utilizar esse componente, porque facilita muito, a gente não precisa ter que ir lá navegar par por par do JSON para poder alimentar a nossa classe ali para poder fazer algum tratamento, né? Então, essas aqui são as stacks da parte do back-end, tá? Então, aqui é só para vocês verem como que é a aplicação, né? O desenvolvimento. Então, aqui é só questão das rotas e tudo mais, né? Mas aqui é tudo separado em camadas, né? Então, a gente tem aqui a questão dos modelos, então tem as entidades, temos aqui os resources, onde a gente tem a questão ali de conexão com o banco de dados, as configurações, tá? Tudo aqui é orientado à interface, né? Muito bacana a gente trabalhar orientado à interface. E o coração, assim, a regra mesmo de negócio da API fica aqui no controller, né? Onde a gente tem aqui as rotas, onde tem cada uma das nossas APIs ali, a gente tem as rotas, então tem dos usuários, o login, a tabela de indicação, aqui os tutores, as cidades, tá? Temos aqui a implementação do controller em si, que se comunica aqui, faz a ponte, né, utilizando aqui o DTO, né? Então aqui é a camada que foi feita aqui do back-end, tá? Então, mostrar um pouquinho também do que foi utilizado no front-end, né, que é mais especificamente o Angular. Então deixa eu voltar aqui na documentação. Então aqui a gente está utilizando o Angular 16, que é uma das últimas versões ali do Angular. Eu utilizo aqui como framework o Visual Studio Code, tá? Como IDE. Para poder fazer os componentes, os templates e tudo mais, então eu utilizo o Prime NG, o Prime Icons e o Prime Flex, tá? Que são componentes aí prontos que a gente consegue ir reutilizando ali, um botão mais estilizado ou um panel, tá? Então esses três aqui, eles são bem bacanas de estar utilizando. E também eu uso aqui o NG Cookie, né? Para quando a gente quiser armazenar cookies da nossa aplicação ali no nosso navegador, a gente também tem esse plugin, né? Esse componente para estar utilizando, tá? E da mesma forma que eu mostrei para vocês a estrutura ali do Delphi, né? Aqui no Radio Studio. Então eu vou mostrar aqui também a estrutura do Angular, né? Do projetinho do front-end. Então aqui nós temos aqui, para quem nunca viu, né? O projeto em si. Então aqui fica em SRC, tá aqui em App. E aqui também é tudo separado em camada, né? Então a gente tem a camada de serviços, que vai fazer toda a regra e a comunicação lá com a nossa API. Temos aqui a parte dos models, né? Então os models são separados aqui por páginas, né? As páginas a gente tem HTML, tem aqui o TypeScript, que é a programação em si. Tem, né, a página de login, o home, tá? Os modelos de dados, tá? Basicamente são ali as interfaces, não? Aqui são os que o API retorna, né? O ID, o nome, IBGE, o estado e assim por diante, né? E, né, só para título de curiosidade, no serviço aqui, ó, nós temos também aqui a comunicação com a API, né? Então aqui, ó, ele pega lá nosso JWT, que o back-end já fornece ali para nosso navegador, né? Depois que a gente faz o login. E a gente usa aqui a comunicação, né? Então, para poder pegar todos os registros da cidade, então só chama aqui a cidade e ele já retorna aqui o tipado, né? De acordo com o nosso modelinho de dados, tá? Então, assim, basicamente esse vídeo é bem rápido mesmo, só para mostrar para vocês um pouquinho que dá para fazer, né, esse casamento, digamos assim, entre o Delphi e o Angular, tá? Então, essa aplicação eu estou gostando porque a gente está conseguindo utilizar as boas práticas ali do Angular junto com o Delphi. Então, toda a regra de negócio, toda a questão ali de banco e tudo mais, está tudo sendo feito em Delphi ali, o back-end. E o front a gente vem ali com o Angular, né? E futuramente a gente pode vir até depois com o FireMonkey ali para fazer uma parte mobile ali para poder se comunicar também, né? Então, é bem bacana isso daí, tá? Bom, então seria isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Espero que gostem. Se surgiu alguma dúvida, algum comentário, se vocês, né, quiserem ver mais vídeos sobre o assunto, comentem aqui no canal, aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer aí tirar a dúvida de vocês, tá?
Até mais, pessoal!